médios de efeitos físicos. E lá em Lucas, capítulo 24, versículo 15, está assim: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então, aqui vai relatar o que era isso aqui. Vamos aqui a dissertação agora do branco aqui, do Miramês, livro médio, João Nunes Maia, que psicografa e ditado pelo Espírito Miramês. Vamos à dissertação do Miramês. Servimos de intermediário para os espíritos. Em variados casos, ignoramos a nossa satisfação. Determinados guias espirituais, quando se aproximam dos médios, fá-los ficar acardumados de fluidos que se associam com os dois sensitivos, tirando as suas vestes e tornando-os visíveis aos olhos humanos. Eis o que aconteceu com os dois discípulos de Jesus quando iam de Jerusalém para Emaús. Cleópas e seu companheiro não perceberam que o mestre caminhava com eles. Ao cair da tarde, interessando-se pelas ocorrências da cidade santa, todos os dois eram médios de efeitos físicos, cedendo ectoplasma com abundância, acionados pela mente do Senhor, que fabricava sua própria veste espiritual, que poderemos dizer psicofísica. Essa mediunidade que a doutrina espírita denomina de materialização é escassa nos bastidores do espiritismo, por ser de difícil manejo por parte dos espíritos e dos próprios médiuns. Igualmente, é perigoso para todo o sistema neuropsicoespiritual. Pode desordenar todo um organismo e perturbar completamente a organização fisiológica de um instrumento mediúnico. Essa mediunidade é de materialização. Mas no caso aqui, quem está fazendo a materialização não é o médium, porque o médium está inconsciente, é o espírito. A criatura dotada desse dom de fazer aparecerem as almas com a mesma aparência das vestes físicas que possuía quando na carne, corre o risco, quando desconhece a educação mediúnica, de ser mal assessorada, física e espiritualmente. A conduta do sensitivo, nesse caso, é primordial, e além dos guias espirituais que devem manter ao seu lado pela vida correta que tem de levar, necessário se faz o acompanhamento de pelo menos um guia material de alta capacidade de discernimento. Um guia material de alta capacidade de discernimento e que conheça a doutrina em toda a sua profundidade. Mesmo assim está ainda sujeito à mistificação, à desmoralização pelos próprios companheiros de fé, ao descrédito no seio doutrinário e continuados ataques dos costumeiros fariseus da contradição. A cruz do médium de materialização é bastante material e verdadeiramente pesada. A própria história não nos faz mentir. Contudo, meus filhos, abraçai-a, se esse for o vosso dever. Recuar é covardia, mas tomai as devidas precauções que os fracassados esqueceram. O médio de efeitos físicos, em consonância com os cientistas do plano espiritual, tem o poder de multiplicar o ectoplasma, essência sutil capaz de tornar seres invisíveis em visíveis e tocáveis às mãos dos homens. Esperamos que Jesus não tarde a mandar algum dos seus mensageiros diretos
com mais brevidade, para que através desses fenômenos físicos despertem os homens para as coisas espirituais. É interessante de falar isso, né? Que tem que ter essa coisa assombrada para as pessoas se nortear no caminho da moral, né? Da elevação moral. E eu, olhando pelo lado vibratório, né? Porque isso aqui é uma necessidade, essa mediunidade é uma necessidade de mudar a consciência do outro e não de si próprio. Toda materialização você faz e você tem ciência daquilo, mas quando você põe para o coletivo, a intenção é de mudar consciências, o lado moral, o lado imoral, para qualquer situação. Tanto é que tem materializações em muitas facções de religiosidade, né? Então, mas a gente tem que entender que a materialização em si, naturalmente, é uma coisa divina, mas ao nosso alcance, colocada e a materialização nada mais é do que uma realidade nossa alimentada pela nossa vibração. A gente tem um hábito de sempre nivelar por baixo. A gente fala com facilidade nossos defeitos, mas tem dificuldade para rotular nossas qualidades. A gente sabe até rotular os defeitos dos outros com facilidade, mas dificilmente rotula as virtudes. Tanto é que dentro de casa a gente discute com a mulher com o marido, os filhos, porque a gente tem essa dificuldade de nivelar acima da média e só abaixo da média. E isso aí é interessante porque a gente tem problemas pequenos e problemas grandes, muitos tipos de problemas. Só que quando a gente foca no problema, cria aquela obsessão em querer resolver consciencialmente esse problema, a gente está alimentando o problema. A gente está alimentando aquela parte obscura. E isso é análogo a uma tempestade. E é tão parecido a uma tempestade física como consciencial. Porque a gente fica com o terror da tempestade, mas ignora que fisicamente, atrás da tempestade tem um céu azul, tem um sol radiante. Mas a gente esquece isso e fica focado na tempestade, o terror da tempestade. E a gente viu nos estudos aqui, na hora da tempestade, fazer a prece, não para a gente, para que a gente se proteja, não que os espíritos estejam manipulando aquela tempestade, tenha bom êxito, tenha um bom lucro na resultante daquela tempestade, que é melhorar ou limpar o lado consciencial do planeta. E a gente também, no nosso dia a dia, tem que ter essa consciência. Qualquer problemão que se torne uma tempestade, a gente tem que entender. Essa tempestade está sendo alimentada por mim. Porque eu não creio nessa hora que tem um sol que alimenta a minha materialização positiva, luminosa. Ela não está sendo alimentada, está sendo alimentada pelo meu lado medroso, meu lado técnico, meu lado prostituto, corrupto, e na hora eu esqueço que o real, o mais importante de tudo, não é a tempestade, não é nada, sou eu. Se eu sou semelhante a Deus, se eu sou o próprio Deus experienciando uma encarnação, por que eu vou dar tanta importância ao externo e não dou importância a mim? Por que eu não ignoro a tempestade ou vejo de uma forma menor e procuro visualizar o céu, que lá está o sol também radiante ali,
e que aquilo ali é que alimenta a minha materialização para essa tempestade passar e virar esse dia luminoso. Então a gente perde essas noções primordiais de materialização do dia a dia, porque a gente entra para o lado medonho da morte, da renúncia, de ser um órfão de pai, de ser uma própria criatura largada no planeta. E a gente não abraça a ideia de ser o filho do Todo-Poderoso. A gente entra para esse lado sofrido, esse lado de materializações dolorosas, por exatamente não ter o foco do sol, do dia radiante e ficar toda hora sendo abaixo da média, fantasiando sempre as tempestades, o que vai vir, o que vai acontecer, projetando já ou alimentando já uma criação lá na frente de insatisfação e de desconforto, né? Um médium, pela sua capacidade mediúnica, pode abalar o mundo e fazer os povos aceitarem a continuação da vida depois do túmulo, pela evidência dos fatos. Isso depende da evolução do espírito que desce na forma física. E para acreditarmos nessa verdade, é bom que nos lembremos de Moisés e vários profetas famosos. Coroando a soma de todos os dons, aparece o maior médium de todos os tempos no cenário da Terra, Cristo, e o que é preciso para que o Senhor envie entre os homens grandes canais de espiritualidade maior. É a prática do Evangelho. Que todas as criaturas se revistam de amor, que a caridade seja uma lei em todos os corações, por excelência do perdão, e fazermos o ambiente do bem, para que esses filhos de Deus renasçam no mundo como filhos da terra e nos encham e nos ensinem a amar por amor. Vamos imitar os discípulos do Mestre, conversar por todos os lugares em que andarmos sobre as grandes esperanças de sua promessa de que onde estiver com 2 ou 3 pessoas, ele estará conosco. E assim passamos a lembrar Lucas. Aí finaliza. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Que assim seja. Pediu o Valdemir para fazer a prece inicial, pode ser outra coisa. Nós agradecemos a Deus a bênção da vida, agradecemos a oportunidade de estudo, né, de educação da mediunidade, que possamos tirar da nossa mente qualquer dúvida, né, em relação à paternidade divina, e dessa forma a gente se sentir de fato, né, filhos de Deus, né, e herdeiros de todo esse bem que está ao nosso alcance. Que a reunião seja produtiva em termos de conhecimento para nós, né, e ao mesmo tempo, pelo trabalho da espiritualidade, que energias salutares possam recair sobre os presentes, encarnados e desencarnados, e se estender a todos aqueles que nesse instante tiverem necessidade e forem merecedores. Purificados sejam as suas medicações para um efeito mais produtivo, se for seu benefício espiritual. E que a bênção da paz se espalhe no mundo afora, alcançando a todos os seres. Que a reunião possa transcorrer em paz. Então vamos ao próximo livro. No livro dos Espíritos Médios. Aqui já está. Qual é o livro dos Médios? 172. Então, o livro dos Médios, segunda parte, capítulo 14, título dos Médios.
E estamos no subitem, médios sonâmbulos. O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade medianímica, ou melhor dizendo, são duas ordens de fenômenos que, com muita frequência, se encontram reunidas. O sonâmbulo atua sob a influência do seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos o que ele exprime, aura em si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal, seus conhecimentos mais extensos, porque sua alma é livre. Em uma palavra, vive por antecipação a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. Ele é passivo e o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime seu próprio pensamento e o médium exprime o pensamento de um outro. Mas o espírito que se comunica através de um médium comum pode muito bem fazê-lo por um sonâmbulo. Frequentemente, mesmo o estado de emancipação da alma durante o sonambulismo torna essa comunicação mais fácil. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta prescrição como os médios videntes. Podem conversar com eles e nos transmitir seus pensamentos. O que dizem fora do círculo dos seus conhecimentos pessoais lhe é frequentemente sugerido por outros espíritos. Eis um exemplo notável onde a dupla ação do espírito do sonâmbulo e o do espírito estranho se revelam de maneira inequívoca. Vamos agora resumir um mês aqui a respeito desse assunto. Então, livro Filosofia da Mediunidade, esse aqui é o 4º livro, ditado pelo Espírito Miramês e psicografado por João Nunes Maia. Médiuns sonambúlicos, alusivo à segunda parte do capítulo 14, segunda parte do livro dos médiuns, no capítulo 14, item 172. O sonâmbulo é, na verdade, um conjunto de faculdades que gera o verdadeiro sonâmbulo. O sonambulismo é, na realidade, um conjunto de faculdades que gera o verdadeiro sonâmbulo. E se formos levar o estado do mediunismo mais a fundo, notaremos que outros tipos de mediunidade a ele se juntam para maior expressão. O sonâmbulo, em transe, afasta-se do seu próprio corpo para comunicar-se mais diretamente com os espíritos desencarnados, podendo transmitir mensagens através do seu corpo em estado de transe. Essa função se opera pelo cordão fluídico que liga o perispírito ao fardo fisiológico. De certa forma, o sonâmbulo não deixa de ser um intermediário e, como tal, transmite para os que os cercam a mensagem ou recado dos espíritos. Assim também se processa com o médium em desdobramento. Ele se encontra com outras entidades no mundo espiritual e, ao voltar para sua casa física, às vezes recorda o que se passou no plano do espírito. A mediunidade tem um campo de ação muito extenso, requerendo muitos estudos para compreendê-la com mais segurança. Porém, em todas as suas características, o melhor caminho é a moralização dos costumes, é a mudança de vida, aquela mudança dirigida pelo Evangelho de Jesus em se expressando na codificação do Espiritismo. A mediunidade mais segura é aquela em que o médium não perde a consciência,
recebendo assim as transmissões dos espíritos sem sair da sua normalidade. É bom que busquemos o aprimoramento espiritual e, para tanto, a doutrina espírita é uma escola que educa e instrui, de modo que o medianeiro sente-se seguro na sua função de ponte por onde os espíritos possam transmitir suas ideias. É interessante isso aqui, essa mensagem do Miramês, que ele coloca uma evolução do espírito, no qual tem uma mudança meio assim do ponto de vista dos ascensionados. Porque aqui coloca essa evolução assim de evolução moral, como se fosse uma evolução do espírito do bem. Só que você materializa as coisas pelo teu sentimento, mas não é pelo teu lado bom ou mal. É pelo teu sentimento, é pela tua cultura, a tua moral, o teu conceito de moral que você impõe e que você aceita e que você colocou como crença. Mas isso não quer dizer que você é bonzinho ou malvado, porque todos nós somos perfeitos. Só que a gente tem um tipo de personalidade que a gente adotou porque achou que aquilo ali está legal. O teu lado irritadiço, o teu lado grosseiro, o teu lado violento é um estado que você adotou. E você vai modificar aquilo ali, não quer dizer que vai te trazer materializações ruins ou boas. E por isso que estar numa dimensão superior não quer dizer que você está numa dimensão mais moralizada. Um espírito muito inteligente, muito sábio, muito até materializador das coisas que ele quer, isso não quer dizer que ele é moralizado. Quer dizer que ele é inteligente, ele conhece, sabe? Manipula e executa esse lado da materialização de uma forma consciente. Só que você tem que entender que você muda esse comportamento que você adotou em cima da tua projeção de melhora. Hoje, teu lado grosseiro, teu lado insensível, teu lado está te confortando, mas amanhã não está te confortando. E aí você tem que entender essa mudança. Eu adotei porque eu acho que aquilo ali eu estava equivocado. Aquilo ali não é legal para viver em sociedade. Isso aqui é. Então você muda. E aquilo ali, você vai trocar conceitos. Mas você não é essa qualificação, essa personalidade. Você é um espírito perfeito. E você vem aqui e tem todo um processo kármico, não para ser perdoado os pecados, e sim diluir cargas negativas que estão dentro de você. São cargas antagônicas com a tua crença atual. Não sei se todo mundo está dando para entender, mas a gente tem que entender isso para não entrar para esse lado religioso, que muitas das vezes, por a gente adotar ao Cristo é o meu Salvador, mas quem é que manda a mensagem do Cristo? É um encarnado. E aí, muitas das vezes, a gente está sendo doutrinado por consciências que querem tirar proveito, querem ser o ditador de moda da massa. Então, a gente tem que ter essa noção bem séria de saber peneirar o alimento limpo, o alimento sujo, né? Saber separar as coisas, para não ser ali boi de piranha. Vou entrar ali, vou ver o que vai dar, será que eu vou me machucar? Mas eu acho que eu vou me dar bem.
A gente tem que avaliar e saber que a pessoa mais importante desse grupo todo sou eu. Eu sou a pessoa mais importante. E o que é importante para mim? Os conceitos que eu ponho como crença para mim. E o que eu acho legal, eu posso até disseminar, mas não sufocar os outros que aceitem aquilo. Então, a gente tem que entender esse lado, sabe, mais pessoal e intransferível do que esse coletivo de cabeça baixa, sem entender isso tudo. Sem entender esse processo de seleção que a gente mesmo coloca por adotar crenças erradas. E não por ser ruim ou bom, porque ruim e bom é classificação de cada um. De repente, eu tenho um dinheiro, dou para um e não dou para o outro. Aí um acha que eu sou bonzinho, o outro acha que eu sou, porra, ele é filha da mãe, deu para ele, mas não deu para mim. Então é questão de ponto de vista. Então a gente tem que estar bem ligado para não entrar para o lado religioso, né? E sim para esse lado mais pessoal e intransferível da autoiluminação. Para que se faça uma seleção dos comunicantes que se aproxima do médio por sintonia, o comportamento deve obedecer às instruções de Jesus. Dentro do sonambulismo se vê como que uma escada. Uns sonâmbulos encontram-se nos primeiros degraus, outros ao meio da escada e alguns bem poucos mais no fim dela, de maneira que se sente mais dificuldade de expressar verdade. De maneira que se sente mais dificuldade de expressar a verdade por meio da maioria dos intermediários. Queremos falar que todas as expressões da mediunidade estão em fase de aprimoramento e com o tempo elas vão se apurando, facilitando assim o intercâmbio com os espíritos, dando maior clareza aos escritos e à psicofonia. Se tudo cresce, se o progresso é uma força de Deus, o que temos de esperar para o amanhã é que a mediunidade se nos mostre dentro da lei como fato natural que é para ajudar aos homens, bem como aos espíritos, a despertarem mais depressa seus valores morais. Os livros que comungam com a codificação kardeciana são estímulos ao aprimoramento das faculdades e ao equilíbrio do homem. Convém saber que o Evangelho está sendo lembrado com mais vigor neste fim dos tempos. Aqueles valores imortais do Cristo estão sendo recordados como sendo ele voltado para muitos meios que a natureza sabe usar. Com relação ao sonambulismo, as bases do equilíbrio estão sempre em um ponto: combater o orgulho e o egoísmo, colocando em seu lugar o amor e a caridade. Isto demora, mas o dever é bater na tecla até sair a nota, até conhecer a verdade e livrar-se da ignorância. Aí aqui em Paulo, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis demasiando em vossas almas. Os destinados à mediunidade cristã não devem esmorecer com a perseguição, com os contratempos dos caminhos, com as tempestades, lembrando-se de Jesus, que suportou até a crucificação com a certeza das suas ideias, deixando escrito no próprio tempo seu exemplo de coragem na sustentação da fé, amando até os próprios perseguidores. Faz o mesmo, de maneira que a mediunidade, por teu intermédio, seja uma carta do Cristo para a humanidade, tornando teus valores espirituais do bem em força que sustenta os que te seguem.
Que assim seja. Eu prefiro ler as mensagens da editora do Forro do que essas mensagens aqui, que é difícil você alinhar, sabe, o lado vibracional com o lado religioso meio apaixonado. Aí você fica meio, aquele que ainda não entendeu bem, fica meio duvidoso, né? Apesar que a mensagem dele era mais focada para o homem da terceira dimensão, né? Foi um momento. Se ele manda essas mensagens, ele ia ter, que nem o livro que eu vi dos portugueses, Jesus veio com a função de entidade luminosa fazer uma mudança geológica no planeta, e agora vem o da irmã Sulfo dizendo que Jesus está tirando ou tirou todo o mundo trevoso do nosso subsolo, entre aspas, né, da nossa crosta. Então, quer dizer, uma coisa corrobora com a outra, colocando um estado agora. E hoje você vai ver a Haroldo Dutra, todo mundo falando que está dizendo isso. Tu fala, ué, essa mensagem está vindo agora deles, antes não vinha. Aí tu fica assim meio, pô, será que eles também estão aprendendo agora com a gente? Tem muita gente falando, postando, né? Discutindo, né? Diz muita gente mesmo, tem conhecimento. Aí quer dizer, você vai ver ali que a gente está atual na mensagem. Aí eu queria a dona Denise aqui agora para ela ver que a gente não estava abrindo uma vertente nova. A gente estava só sendo um bandeirante, como estava indo junto com todo mundo na vanguarda. Não, a gente está aqui, sabe, ruminando o que os outros jogam para a gente. Então, quer dizer, por isso que o livro do Milanês é meio difícil você alinhar com essa nova visão, que não é religiosa, é vibracional mesmo. E que o mundo espiritual não está agora virando a casaca. Não, é a gente que tinha uma mensagem ainda primitiva. E assim tinha que ser. Agora, o que o Cristo trouxe naquela época, a gente não sabe se é a mesma coisa do que a gente está lendo hoje. Eu estava até conversando, não sei com quem, esse servilismo que foi com a Josiane hoje. O servilismo do Chico ao Emmanuel. Cara, o Chico, dentro do espiritismo, a pessoa que eu mais admiro é o Chico Xavier. Sinceramente, pelas atitudes dele. Mas esse lado servil dele para com Emmanuel é praticamente uma escravidão. Então aquilo ali para o médium, né? O médium tem que ser desse jeito. Pô, não é, pô. Você tem que ter o teu livre-arbítrio. Você tem a tua liberdade de atitude, não é por aí. Entendeu? E qualquer erro do Chico seria erro do Emmanuel, né? Produzido. Ele sempre, né, foi obediente a... Então vamos agora tentar unir os nossos pensamentos, focando a imagem do nosso Mestre Jesus, todos nós reunidos, pois segundo lemos aqui, e é bem disseminado, onde 2, 3 ou mais estiverem reunidos em vosso nome, o Senhor aqui estaria. Mestre Jesus, agradecemos por nos dar essa vontade, essa intuição de aqui estarmos nessa tarde, noite fria de sábado, propícia para qualquer tipo de eventos, e renunciamos ou postergamos para primeiro aqui estarmos. Agradecemos por essa intuição de nos dar a prioridade de trabalhar a autoiluminação, trabalhando o autoconhecimento. E assim só temos a agradecer, rogando muitas graças ao Pai, Criador de tudo e de todos. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja.
contigo, irmão. E por que você acha que está com esse sono todo? Sei, cheguei aqui, entrei, fiquei olhando ele falar, e foi me dando um sono. Se você está à vontade aqui no meio, adormeça. Se você sente alguma dúvida, então lute contra esse sono e vá para onde te conforte. O importante é que você fique na paz. Amigos espirituais, que esse irmão possa ser confortado num leito e que ele possa descansar e ir para onde é devido à sua chegada. Fique na paz, irmão. Está vendo que cabe um pensamento mais ou menos assim, né? Você falou, onde tiver 2, 3 ou mais pessoas reunidas, Jesus está presente. E a gente pode dizer que esse grupo se transforma num centro renovador de energias. Essa energia é positiva para quem está nesse local, seja um centro, espírito, uma igreja, enfim, uma reunião formal ou até mesmo informal, onde se busca o bem, vai beneficiar o grupo e isso aí vai se espalhar. Essa energia nunca mais acaba. Então, se trata de renovação de energia, que a gente possa encarar dessa forma cada encontro do qual nós participamos. Nossos irmãos estão chegando ao término desse encontro. Que a gente possa, mais uma vez, se unir ao Mestre e trabalhar nessa transmutação de energia pesada, densa, das preocupações, das projeções mal gerenciadas pelas energias mais luminosas, mais confortáveis, mais agradáveis para o coletivo e para todos nós. Mestre Jesus, agradecemos por essas orientações, por essa expansão consciencial através desses conceitos que vêm acabar, destruir com dúvidas, com medos, com predisposições negativas. Só temos a agradecer e rogar muitas graças ao Pai por tudo que recebemos. Hoje em diante sabemos que só depende de nós. Que a paz possa ser uma realidade na consciência de todos nós. E só temos a rogar muitas graças ao Pai. Em nome do Mestre Jesus, pedimos autorização para o término desse encontro entre irmãos, rogando muitas graças a Deus. Que assim
seu Pedro, tudo bem, seu Pedro? Tudo bem, Manuel? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem? Uhum. Tudo bem? Tranquilo, Carlos, tranquilo. Tudo jóia, cara? Graças a Deus também, tudo bem. Tem uma comunicação? Não. Tem. Tem. É uma coisa. A minha caneta. Que a paz do Mestre Jesus possa trazer comigo aqui uma letra a todos que aqui se encontram, todo o conhecimento que vieram buscar e todos os seus sofrimentos sejam um aprendizado para cada um. Irmãos, todos que aqui se encontram vieram em busca do saber e também para ter a paz na sua vida carnal. Isso não é errado, pois é para isso que buscamos uma casa de oração, ainda mais uma espírita que nos esclarece e nos educa. Aqui é uma escola de almas encarnada e desencarnada, e sabemos que todos têm problemas, e esta escola é a perfeita para todos os esclarecimentos. Eu estou aqui há muito tempo e só hoje é que consegui ter a permissão de dar esta comunicação. Saibam que está sendo um momento de muita felicidade. Eu estou a cada dia crescendo cada vez mais com esses estudos. E só tenho a agradecer por tudo. Vocês estão no caminho certo, pois aqui nos dá o norte para continuar a nossa jornada espiritual. Fiquem na paz e que o Mestre Jesus possa estar sempre ao lado de vocês, para que consigam dar seguimento a estas reuniões. Muito obrigado por tudo. Aí tem outra aqui, que assim seja. Ter luz é difícil. Temos que fazer por onde. Eu estou muito esperançosa de conseguir esta luz. Aqui dentro é mais fácil, mas lá fora eu não consigo da forma que consigo aqui. Eu preciso saber porque não consigo. Tenho tudo para conseguir, mas não entendo, pois me desvio assim fácil. Eu tenho que vir aqui mais vezes. Será que vou ter permissão? E será que vocês vão permitir que eu continue? Pois sou tão fraca que tenho medo de tudo. Eu vou embora, pois já chegou a minha hora. Peço a Deus por todos vocês, pois fui muito bem acolhida. Obrigada, irmãos, e que esta luz que tem nesta casa possa se fazer sempre presente na vida de todos que aqui se encontram. Assim seja. Então, vamos falar com essa irmã que perguntou sobre a dificuldade de manter de uma forma constante essa luz, que isso é natural. Estamos num processo de transição
entre a turba, a revelia, a bagunça da periferia e um lado mais centrado, núcleo, aonde os pensamentos não são tão jogados, são organizados e cria um objetivo de trilha, de caminho, que essa irmã possa compreender isso e na hora de chegar num ambiente onde ela constantemente cria a perturbação por ela ou por outros, que ela compreenda a necessidade da prece, cria um ritual, uma amuleta para iniciar a atenção ao foco, ao centro, a esse lado mais luminoso, que ela possa lembrar toda hora que adentrar a um ambiente que frequentemente ela se perde, ela se mistura, criando esse hábito da prece. Que a paz esteja contigo e com todos nós. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre